sou atleta de stand-up há mais ou menos 5 anos. E primeiro vamos parabenizar o Barra Pedra pelo aniversário de um ano. Eu conheço, estou com o pessoal acompanhando a bateria desde a transição até hoje. E para mim é um orgulho enorme estar aqui e poder falar um pouco para vocês. Agradecer o convite também e a confiança de colocar um menino de 19 anos para falar sobre foco. E vai ser o nosso tema de hoje. Vou falar um pouco da preparação do corpo e da mente de um atleta. É importante eu salientar que tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência pessoal. Desde pequeno até hoje, então não tem muito embasamento científico, nada, é mais a minha experiência como atleta. Um pouquinho sobre a palestra. Eu primeiro vou me apresentar propriamente, depois eu vou falar sobre a preparação do corpo, em seguida a preparação da mente. Vou fazer uma pequena motivaçãozinha com você, uma brincadeirinha, e por fim fazer minhas considerações finais. Vou me apresentar. Minha relação com o esporte. Lá em casa a gente sempre foi incentivado a praticar esporte desde pequeno. Meu primeiro contato foi com 3 anos de idade, quando eu aprendi a montar na fazenda e já saltava, já fazia peripécia com o cavalo desde pequeno. O meu contato com o esporte de competição foi aos 4 anos de idade, com a natação. Começou com a ideia de curar uma síndrome de asma, que eu tenho até hoje, mas foi o que me deu o start para procurar ser atleta, de verdade, não só um praticante de atividade esportiva. Depois disso, eu joguei handball na escola, da 5ª série até o 3º ano do ensino médio. Nesse meio tempo, fui atleta de natação do Arte Clube da Bahia e comecei a fazer stand-up em 2014. E estou aí até hoje nessa brincadeira. Fui campeão baiano júnior em 2014 e 2015, top 10 do Brasil nesses mesmos 2 anos. Em 2016 eu tive um pouquinho parado porque a escola apertou, tinha que estudar na faculdade, essas coisas. Aí eu fiquei um pouquinho afastado das competições, mas voltei ano passado, subi para a categoria amador e terminei o ano com o 3º do baiano e top 10 do Brasil. Vou falar um pouco do meu currículo. Modéstia à parte, é um currículo considerável. Eu já tive o Instituto do Stand-up que eu já falei. Eu fui 2º colocado no torneio interno de arte de natação. Eu fui pelo handball. Eu sou heptacampeão baiano, tricampeão da Taça Salvador. Meu time do colégio, a gente foi representar a Bahia nos Jogos Escolares Brasileiros 2011 em João Pessoa. Bom, minha relação com o stand-up. Eu vou fazer 5 anos que eu remo e começou muito com uma brincadeira. Eu tenho uma casa de praia em Praia do Forte e meu primeiro técnico, ele tinha uma base lá na praia. Então começou muito negócio, eu ia pra praia, ficava ali no canto, olhando, dando aula e tal. Aí teve uma hora que ele chegasse pra mim: não, eu tenho que me cobrar, você tá assistindo a aula sem eu lhe dar aula. Mas aí ele, era só uma brincadeira, graças a Deus, não tinha medo de fazer isso. Mas acabou que a gente criou uma relação, eu trabalhei com ele 2 verões, dando aula, aprendendo. E aí chegou um ano, quando ele mudou a base da praia para a Lagoa de Aruá, ele me chegou com a história de competir. Para mim, stand-up era só um passeio. O esporte estava no auge da divulgação e eu não sabia que se competia de stand-up. Então eu falei, pô, vamos embora. Eu gostava de competir, já tinha esse sangue por competição desde pequeno. Aí eu falei, vamos embora. Foi uma etapa em Sauípe, contou com uma etapa do baiano e do brasileiro. Eu fiquei em último. Só tinha os melhores do Brasil correndo, só que eu fui o baiano. Então eu fiquei em primeiro e foi o meu primeiro título baiano de stand-up. Vou falar agora para você um pouco da vida de atleta. Eu gosto, no meu tempo de experiência, eu gosto de separar os atletas em 2 jeitos. O primeiro é o atleta full time, que é um atleta de tempo integral, que ele tem um esporte como meio de vida, ou seja, ele tira o sustento dele do esporte. Eu tenho uma admiração muito grande por quem leva esse tipo de vida, porque no país que a gente vive, o incentivo é voltado para o futebol. Os outros esportes ganham a visibilidade quando faltam 2 anos para a Olimpíada, passa a Olimpíada, acaba. Então, são pessoas que eu admiro muito,
são pessoas que têm uma rotina muito árdua, porque eles não passam 8 horas no escritório, eles vão passar 8, 10, 12 horas treinando e exige muito deles. E os outros atletas, que eu chamo de health time, que é a maioria de todo mundo aqui, a gente divide o tempo de treino com estudo, né, seja na escola, no caso dos meninos, no meu caso na faculdade, e no caso da maioria no trabalho. Já 2 filhos, que dá mais trabalho. Isso é verdade. Apesar de eu ser um filho exemplar, os cabelos brancos do meu pai é idade mesmo, não é por minha casa não. Mas enfim, então os atletas off-time a gente tem essa dificuldade porque a gente não vai tirar no sustento do esporte. Então a gente precisa realmente ter uma dedicação a estudo, a trabalho maior do que a gente tem ao esporte, porque o que permite a gente praticar o esporte é o nosso estudo, futuramente é o nosso trabalho. Então a gente tem que dar uma atenção, é importante. Se a gente não estudar, os meninos estão conversando, Isadora, Thiago, a gente tem que estudar, senão não é saber. Eu gosto de instrutor assim, que dá bronca. Bom, a vida de atleta ela perpassa por 4 pontos principais. A abdicação. Principalmente no nosso caso, a gente tem que saber o momento de não ir treinar e estudar quando a gente tem uma prova. Saber dividir durante o dia quanto tempo a gente vai dedicar a treino, quanto tempo a gente vai dedicar a estudo. E também a hora que a gente vai ter que falar, deixar o livro ali no canto, eu vou treinar porque tem prova. Eu estou numa situação parecida, a gente tem competição daqui a 2 semanas e eu tenho umas 4 provas aí pelo meio. Então essas 2 últimas semanas vai ser de um planejamento bem restrito. Mas a gente tem que se acostumar a fazer essa abdicação. A gente tem que ter inteligência e principalmente escutar pai, escutar mãe, que a gente normalmente não faz. Porque eles já passaram por isso, então eles vão saber orientar a gente da melhor forma possível. A próxima... Acho que ele está querendo ir para Brasília, tá? Quero ir para Brasília, né? A próxima situação da vida de um atleta vai perpassar pelas nossas escolhas. É fato que não dá para você ser atleta se você não for priorizar algumas coisas. Eu tive muita dificuldade no começo justamente por causa disso, porque meu ciclo de amizade nunca foi... Todo mundo praticava esporte, todo mundo malhava, mas nunca tiveram o foco que eu dei. Então, no final de semana, todo mundo saía, todo mundo ia pra festa, todo mundo ia beber. Então eu não ia, eu era a pessoa que ficava em casa, eu era o chato que ia pra festa, que tinha que dormir antes de 10 horas, porque tinha que acordar cedo. Então a gente, como atleta, a gente tem que entender que nossa vida vai ser mais esse tipo de escolha do que você sair pra festa. Se você ficar com peso na consciência, porque vou dormir cedo, mas não fui pra festa, essa vida não é pra você. Não tem meio termo, essa vida não é pra você. Pode usar o esporte só como diversão, para postar fotinha bonita no Instagram, porque se a sua decisão for ser um atleta, a gente vai ter que abdicar de festa, vai ter que abdicar de sair para ver com os amigos, vai ter que abdicar de comer algumas coisas. Claro que não é sempre. A gente é gente também, a gente precisa ter nosso momento de descontração. Eu vou falar isso um pouquinho depois. Patrocínio, dinheiro, bufunfa, que sem dinheiro a gente não faz nada. Sem dúvida é a parte mais complicada da vida de um atleta, tanto para a gente que divide tempo de treino com o tempo de estudo, de trabalho, e com quem tira o sustento do esporte. O incentivo, como eu falei antes, no nosso país é muito pouco. Então, daí eu tiro a importância, eu vou falar agora direto com o Fabrício, com o Rickson, com o Isadora, com o Thiago. Se a gente não souber juntar estudo com esporte, lá na frente a gente não vai ter condições de praticar o esporte. Porque a gente sabe que estudar é um esporte caro, viagem para brasileiro é uma coisa cara. Então, se a gente não tiver um meio de tirar dinheiro para poder sustentar isso, a gente vai acabar não participando de tudo. Porque patrocínio é uma coisa escassa no país que a gente vive. Então, a gente tem que estudar. Se a gente não estudar, dá problema. E, por fim, falar um pouquinho de lesões, como o nosso físico falou perfeitamente. Se a gente não se preparar, a lesão vai atrapalhar a gente. A gente tem que saber conhecer nosso corpo para poder reconhecer os avisos que ele vai dar pra gente de que uma pontada no ombro, estou fazendo uma coisa errada, uma dor na lombar,
Então a gente tem que saber diferenciar o que é um desconforto, que é natural do treino, e o que já está virando um problema ou um possível problema. Vamos agora para a parte de preparação do corpo. A primeira ponto importante na hora de você preparar o seu corpo para ser um atleta é você definir seu esporte. Se a gente exige dessa máquina esforços múltiplos, ela não vai responder bem. Nossa, a gente tem que definir o esporte. Por exemplo, eu sou atleta de stand-up e de canoa. Pronto. Meu esporte principal é stand-up e canoa. Meus treinos, a maior parte do tempo dos meus treinos vai ser voltado para isso. Depois a gente vai ter que ter uma preparação física de qualidade. Isso aí perpassa por buscar profissionais de qualidade que vão orientar a gente da melhor forma possível e não vão estar visando só ganhar dinheiro para a gente, isso é importante. A preparação aeróbica, que muita gente negligencia. Estou com preguiça, não vou correr não. Pedalar é chato. Água do mata fria, não vou nadar. É importante a gente ter uma preparação aeróbica que vai dar um embasamento no nosso desempenho. E vou falar um pouquinho mais para você. A preparação física. Eu, desde pequeno, eu sempre tive aquele negócio na mente de vou fazer musculação. Ficar forte, gigante, trincado. A minha experiência mostrou que para o esporte que eu faço, isso não, para mim, não foi proveitoso. Eu senti uma limitação muito grande nos movimentos que o stand-up me exigia e eu não estava vendo uma evolução satisfatória. Era uma coisa pequena, tanto esteticamente como praticamente durante a minha remada. Então eu sempre malhei em casa, isso foi, acho que um dos meus principais erros. Eu nunca tive um personal, nunca fui para uma academia para ter essa orientação, mas eu estava indo, malhando em casa, barra fixa, 2 halteres, estava dando certo para mim, mas estava começando a sentir essa dificuldade, essa limitação. Foi aí que, quando eu comecei a remar de canoa, eu conheci algumas pessoas que eram adeptas do CrossFit. No começo eu tive um pouquinho de receio, porque eu não tinha muito conhecimento. Minha mãe e meu pai também, pela questão de que se ouve muito que o CrossFit só vai lesionar a gente. Mas aí eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal da aldeia. Hoje em dia eles me patrocinam, é quem cuida da minha preparação física. Então eu também sou atleta de CrossFit. E eu deixei de acreditar em certas coisas que antes eu acreditava. O CrossFit vai te lesionar, vai. Mas se você atravessar a rua, você pode ser atropelado e morrer. Então, essa coisa de que porque você faz o CrossFit, você vai se lesionar, isso vai depender de quem lhe orienta, de como você leva a prática do CrossFit, que vai ser para definir os seus resultados. Eu tive a sorte de ter entrado numa box em que quem acompanha a gente são fisioterapeutas, então não é qualquer pessoa. Eu passei 1 mês e meio até ser promovido para uma turma mais avançada, e hoje em dia meu fisioterapeuta que me acompanha foi meu coach quando eu comecei no CrossFit na aldeia. Então eu tenho todo esse amparo, e é isso que a gente tem que buscar na hora de começar uma prática nova, independente de ser musculação, independente de ser CrossFit. Vou falar um pouquinho agora da preparação aeróbica. Por que ela é importante? O stand-up, quando você decide passar para um nível competitivo maior, você vai remar no mínimo uns 4, 5 km. É uma exigência aeróbica grande. Você precisa ter o pulmão preparado, você precisa estar acostumado a receber níveis de oxigênio no corpo maiores do que quem vai remar 1, quem vai remar 2 km passeando. Então é interessante que, junto com o profissional que você escolha, você saiba casar a corrida, um pedal, uma natação, junto com o treino de musculação, porque vai ser a junção perfeita desses dois que vai definir o quão bom vai ser o seu resultado. Muita gente negligencia porque correr é chato. Eu corro um pouquinho, o pessoal tem muito medo de lesionar por causa da corrida, principalmente joelho. Eu, inclusive, tenho o joelho lesionado por causa de corrida, mas é um ponto importante. Meu joelho lesionou por quê? Porque eu corria sem orientação. Eu seguia planilha de treino, de revista. Eu ia muito pela minha cabeça e pelo que eu estudava. Aí acabou tendo um excesso e eu lesionei meu menisco. Graças a Deus não foi nada sério, não fiz cirurgia, não fiz nada. Mas isso é um erro, eu não cometo esse mesmo erro. Eu vou salientar durante toda a apresentação, procure um profissional de qualidade.
Não procure um físio só quando você sentir a dor, procure o físio antes, porque existem exercícios preventivos para esse tipo de lesões e são muito importantes na preparação. Alimentação e dieta, essa parte é chata, e eu vou conversar a vocês que eu não faço. Eu não sou um atleta disciplinado com dieta, com alimentação. Mamãe sabe disso. Se tiver um pote de torrada na dispensa e eu tiver fome, eu vou comer o pote de torrada todo, sem peso na consciência, sem dó nenhuma. Se eu for com rodízio de pizza, eu vou comer 20 pedaços, independente de ser na sexta-feira ou ser na segunda-feira, eu vou comer os 20 pedaços. Mas é um ponto determinante na preparação. Eu acho até que é tão importante quanto ou mais do que a nossa preparação física é a nossa preparação aeróbica. Por quê? Quem vai dar energia, quem vai dar suporte para músculo, para pulmão, as articulações funcionarem bem, é comida. É o combustível da nossa máquina, é comida. Então, se a gente só come besteira, se a gente come mais do que a gente gasta, nosso desempenho vai ser afetado. O nutricionista faz um bocado de coisa que no começo eu achava um porra. Ele ficava me riscava de caneta, ficava tirando medida disso, medida daquilo. Pedi um exame de sangue que eu tirei 5 tubos de sangue. Eu falei, moça, eu preciso de sangue, deixa pra mim um pouquinho. Não dá pra tirar esse sangue todo. Mas com o tempo eu percebi que aquilo era importante. Quando eu passei a fazer uma estratégia alimentar mais rigorosa, meu desempenho de treino em treino foi melhor. E é uma coisa que você percebe. Você se sente mais disposto. Você acorda às 5 horas da manhã, vou remar 12 km, feliz da vida, que é isso que eu quero fazer. Então, é importante a gente tomar conta da alimentação da gente. A disciplina. O que é disciplina dentro da vida de um atleta e o que é que ela influencia na nossa preparação corporal? Você tem que ter disciplina para seguir uma planilha. Se seu técnico manda você fazer isso, tal dia, depois aquilo, no outro dia, você tem que fazer. Se ele está mandando você fazer aquilo, é porque durante os 5 anos que ele passou na faculdade, ele entendeu que era daquele jeito que você vai responder melhor ao estímulo que ele está lhe dando. A gente não pode fazer as coisas da cabeça da gente. Nunca dá certo. Sempre vai dar besteira. Sempre. O outro ponto é a determinação. Qual é a diferença de disciplina e determinação? Sabe dizer? A determinação é quando você vai dormir estudando para a prova 10, 11 horas da noite, mas você tem treino 5 horas da manhã, acordar, tomar seu café e ir para o treino. Você quer ser campeão brasileiro, você quer chegar a competir em competições internacionais? Não tem segredo, não, você tem que ser determinado. Você botar aqui, eu vou fazer aquilo, pronto. Não tem que pensar que está com sono, você tem que acordar, comer o seu treino. Foco na meta. Essa imagem eu quis trazer para vocês terem noção. O Marcos Lussoni, ele é um dos principais preparadores físicos do Brasil e ele tem essa frase nas palestras que ele diz: a disciplina é a maior competência das pessoas de alta performance. Isso você pode trazer para um atleta, você pode trazer para um administrador de empresa, você pode trazer para um engenheiro. A vida, se a gente não tiver disciplina, a coisa não anda para frente. Ou vai andar do jeito errado. Vamos à parte da preparação da mente. Eu tenho certeza dos meninos, a gente não pensa. A gente só acorda, vou treinar, fui, voltei, comi. Mas é a cabeça da gente. Como é que a gente está? Na idade da gente é mais difícil lidar com esse tipo de coisa. Eu falo por experiência própria, eu já fui aquele tipo de pessoa que, quando eu perdi uma competição, eu saí irritado, taquei o reino no chão e fui chorar no canto. Isso é normal, é da idade da gente. Mas a preparação da mente, ela perpassa, ela ocorre no decorrer do período de preparação, desde o começo de um ciclo até o final. Ela ocorre antes, durante e depois de uma competição. E é baseada na seguinte frase, que eu tenho pra mim. A gente tem que ficar calmo com a superfície de um lado, mas a gente tem que ser forte com uma tempestade. A gente tem que aparentar estar calmo, a gente tem que aparentar estar tranquilo, mas por dentro a gente tem que saber a nossa capacidade de performar. O processo de preparação. Antes de cada treino, você está lá atribulado com prova da escola, não sei o que, você acorda pensando naquilo lá. Você tem que se testar, você tem que se treinar para você acordar, pensar, eu tenho que treinar, pronto, o que é que eu faço? Arrume as coisas
como e vou pro treino pensando naquilo, pensando no que eu vou ter que fazer. E esquece briga com o namorado, esquece briga com o marido, esquece nota baixa na escola, esquece o relatório que você tem que entregar no trabalho. Antes do treino, o foco é o treino. Vocês pensam nessas outras coisas depois. Mas antes do treino, o foco é o treino. Isso, minha mãe e meu pai estão dando risada, mas eu tomo pra mim. Antes do treino, não penso em nada. Se meu celular tocar, no meu caminho pra guarderia eu não atendo, eu não faço nada. O foco antes do treino é ir pro treino. Depois de cada treino, é aí que vem a parte. Você sai do treino, normalmente quando a gente tem um treino ruim, quando a gente sente alguma dor, a gente fica pensando, pô, foi o que eu fiz de errado, que isso, que aquilo. A gente tem que se policiar para não pensar nisso. Quando a gente sai do treino, a gente tem que falar, poxa, eu tive esses pontos negativos, esses pontos positivos. Mais tarde eu vou chegar, vou sentar com os profissionais que me acompanham e vou trabalhar para poder entender por que aquilo ocorreu. Depois do treino, a gente vai pensar no resto, na escola, no trabalho, na prova, e falar para a namorada, amor, desculpa, a culpa é minha. Mas é importante saber diferenciar os momentos, o que é que você vai pensar em cada momento. No dia a dia, é fácil. Se você vai treinar, você pensa no treino. Mas quando você está indo para a faculdade, você tem que pensar que você tem que estudar, tem que esquecer que você é um atleta. E vamos tirar nota boa para a mamãe e papai poder pagar a viagem da gente para Brasília no meio do ano. A preparação da mente na competição. Também separo entre antes. Logo, quando a gente chega na competição, a nossa preparação antes de uma competição, ela começa na noite anterior. Se você teve todo um período de preparação, de treino bom, de boa alimentação, você só precisa dormir cedo para acordar descansado, se alimentar bem. E esse é o momento que o pessoal acha estranho, você tem que esquecer que você vai competir. Um dia antes da prova, eu falo de tudo menos da prova. Eu falo de nota, eu ligo para meus amigos, a gente conversa de qualquer coisa, menos da prova. Porque você acaba criando uma tensão no corpo, fica, eu vou competir, eu tenho que fazer isso, eu tenho pódio, não sei o quê. E isso vai atrapalhar a sua performance no dia seguinte. Então é interessante a gente mudar a tela mental para pensar em qualquer coisa que não tem a ver com aquela competição. Durante a competição, a gente vê em muitos esportes como a luta, MMA, aquela provocação, encheção de saco, essas coisas. Eu particularmente não gosto daquilo porque atrapalha tanto quem faz como quem sofre. Eu penso, durante a competição, o pessoal no stand-up, o pessoal conversa muito, fica passeando. Eu gosto mais de ficar quietinho, eu sento, vou ouvir uma música para me acalmar. Gosto de pensar no trajeto da prova, para mentalizar o que eu vou fazer em cada parte. Aí, por isso tem gente que acha que eu sou meio chato, meio metido, mas não ligo para essas coisas não. É normal. Eu prefiro ficar quietinho, com cara de emburrado, ouvindo minha música, pensando na minha prova, do que conversando, me desconcentrando, me desgastando à toa. E depois da competição, é normal a gente ficar eufórico quando a gente tem um bom resultado, é normal a gente ficar triste, como eu falei, como já aconteceu comigo depois de um resultado ruim, mas a gente tem que criar inteligência na gente para saber lidar com cada um. Se a gente teve um resultado ruim, a gente tem que ter humildade para reconhecer que a culpa foi nossa e que pode ter algum problema na preparação lá atrás que causou aquilo. Então a gente tem que sentar, analisar o resultado ruim e procurar os profissionais que acompanham a gente para poder entender o porquê aconteceu e como é que a gente vai sanar esse problema para não acontecer de novo. E quando a gente tem um resultado bom, a gente tem que ter a humildade de reconhecer e que aquilo não foi só nosso. Teve um fisioterapeuta, teve um preparador físico, teve um treinador atrás daquilo que deu embasamento na gente para poder ter esse bom resultado. Trazer ele para analisar com esses profissionais para poder trazer dele uma rotina. Porque a ideia de todo atleta é ganhar sempre e ser campeão no final do ciclo. Vamos para a parte de motivação. Eu coloquei em inglês, porque essas coisas em português fica meio chato. É monótono. Então, how to build yourself in an unbreakable machine. Como é que a gente constrói o nosso corpo para ele ser uma máquina inquebrável, entre aspas? Primeiro, você vai se olhar no espelho e vai dizer, I commend you to grow. Eu mando você crescer. Você vai olhar, você vai apontar o dedo para você e vai falar, você é capaz de evoluir. Você tem capacidade de ser melhor. Então a gente tem que se olhar no espelho, dar um tapa na cara quando a gente estiver com sono e falar, você vai evoluir. Evolua! Senão você vai ser evoluído. O segundo ponto, o que é impossível? What is impossible?
a gente não pode aceitar as limitações de outra pessoa. Normalmente quando uma pessoa fala, isso é difícil, não dá pra fazer, você fala, difícil pra você. Eu não fui lá ainda, não fiz, por que é difícil? Então a gente só vai dizer se é difícil se a gente for lá, fazer e não der certo. Se não der certo, a gente vai voltar, vai fazer de novo até dar certo. É daí que entra o fato de um atleta antigamente ser reconhecido como os heróis, porque eram as pessoas que nunca, não tinham possibilidade. E a gente tem que trazer isso um pouquinho para a nossa rotina. O terceiro ponto, o que é dor? Nosso filho ele trouxe a parte científica da coisa, é importante a gente ter conhecimento, mas eu acho que ele não deve gostar do que eu vou falar agora, mas eu sempre fico assim, a gente tem que se sentir confortável com o desconforto. Todo atleta de alto rendimento, durante um treino, é natural que a gente sinta desconforto. É natural que a gente se sinta cansado, que a gente sinta o músculo começar a fadigar, mas é o ponto que a gente tem que dar mais força, falar, não, vou continuar. Claro que a gente tem que ter a consciência, tem que ter a humildade de saber reconhecer até que ponto é o desconforto natural do treino e até que ponto é nosso corpo dizendo que é uma lesão, que é melhor separar um pouquinho para não se tornar uma coisa mais grave. O quarto ponto, listen to your own body. A gente tem que saber reconhecer os sinais do nosso corpo. Ele é o melhor treinador. É o nosso corpo que vai dizer se o treino da academia, o treino do crossfit, o funcional está dando resultado. É o nosso corpo que vai dizer durante uma corrida se o nosso condicionamento aeróbico está melhorando, se está pior ou se está estagnado. Então a gente tem que saber, aprender a se conhecer antes de iniciar qualquer tipo de preparação. A gente tendo autoconhecimento já ajuda no objetivo geral como um todo. O quinto ponto é get a picture of what you want to achieve. A gente tem que ter claro na nossa frente o que a gente quer atingir. Eu botei em caps lock, que é o título da palestra, foco. Se a gente não tiver foco, a gente não vai ficar embaçado, a gente não vai saber por onde que a gente vai, a gente não vai saber o que a gente faz. Então, irmão, você está indo treinar, acorde cedo, chegue no horário. Se tem hora, você tem que voltar para a escola para estudar. Foco, ó. Foco. Sai para você também, cabeça, sai dando risada toda. O sexto ponto, change the routine. A nossa zona de atuação, quando a gente decide ser um atleta de alta performance, é a zona de desconforto. No momento que você sentir que aquele peso no crossfit está baixo, se você sentir que você não sente mais aquele incômodozinho no músculo na musculação, se você sentir que está correndo 5 km de saci pererê com o olho vendado, é porque você está chegando numa zona de conforto e a gente tem que avançar. Porque o nosso corpo, o corpo de um atleta, ele vai sempre trabalhar na zona de desconforto. É uma coisa que a gente tem que se acostumar e é uma realidade. O sétimo ponto é overload a little every training session. A gente tem que se desafiar diariamente. Cada treino, a gente tem que fazer um pouquinho mais forte, um pouquinho mais de intensidade do que o treino anterior, do que o treino do dia anterior. Porque é isso que vai fazer a gente evoluir. Nosso filho pode concordar, acho que ele concorda comigo, que para o músculo crescer, ele tem que ser estimulado continuamente e de forma diferente. Então, a gente treinando forte, um pouquinho mais forte a cada treino, vai criar no nosso corpo um senso de evolução contínua. E é tudo que a gente quer. Ficar estagnado é complicado. O 8, obsession. E essa é a parte que eu vou me direcionar mais a Isadora, Rickson, a mim mesmo, Fabrício e a Thiaguinho. A gente tem que viver, a gente tem que comer, a gente tem que cheirar, a gente tem que sonhar com o esporte. Porque a gente estuda, mas na hora do esporte não adianta você, hoje eu estou cansado, não quero. Ou então você fala, acordar, eu não vou treinar não. Isso não existe. A gente tem que ter vício no esporte, a gente tem que estar por dentro de tudo que acontece naquilo ali. Desde o âmbito do estado, do país, do mundo, a gente tem que estar introduzido profundamente no nosso esporte. Conhecimento nunca é demais. O nono ponto é never become satisfied. Quando a gente se sentir satisfeito, é o final da linha. Você tem que ser capaz de nunca se satisfazer.
Pô, fui campeão baiano, massa. Vou ficar aqui, eu ser campeão baiano todo ano, não. Qual é o próximo passo? Campeão brasileiro. Qual é o próximo passo? Sul-americano. Uma Olimpíada agora, que nosso esporte vai entrar na Olimpíada, um Mundial. Claro que a gente vai chegar, vou Mundial, vou ganhar de coma basta remando de costas. Não dá pra pensar assim. A partir da toda a preparação com os profissionais, a gente vai ter que estabelecer metas. E elas influenciam demais na nossa preparação mental. Porque não adianta você querer subir 3 degraus se sua perna só sobe 1. A partir dos resultados que a gente tem, satisfazendo nossas metas, a gente vai ficar mais tranquilo, a gente vai ficar mais calmo, para poder tanto performar no esporte, como tirar a boa nota no esporte. E o último ponto é o seguinte, é só seguir tudo que eu falei, que o negócio vai dar certo. Eu estou no processo ainda, está dando certo ainda, não deu. Mas eu posso dizer a vocês que eu tenho isso diariamente, tanto quando o meu foco é o esporte, quando o meu foco é a escola. Essa motivação serve também para o estudo. A gente não tem que estar estagnado, a gente tem que sempre buscar mais conhecimento. O diferencial, hoje em dia, e eu vou dizer para vocês, para as crianças, os adultos sabem, é o conhecimento que a gente tem. Eu estou dentro da faculdade e eu só passei no estágio porque eu era bem conhecido entre os professores, porque eu tinha boas notas. Então a gente só vai conseguir essas coisas, tanto no esporte como na vida, se a gente tiver conhecimento, se a gente tiver diferencial de quem está concorrendo com a gente. Qual é o diferencial do esporte? Você remar mais rápido, você ser um atleta mais bem preparado, tanto física, aerobicamente, como mentalmente também. Eu já ganhei muitas provas jogando mentalmente com os outros. Você chega numa boia, é normal, você fala, você grita. Você vai ver se o cara está bem preparado mentalmente ali. Se você gritar e ele cair, vai passar. Já foi. Ele tomou o susto, está desconcentrado. E as considerações finais. Quem quiser ter uma ideia de como é isso na prática, questão de preparação mental, física, minha rotina de conciliação de faculdade e o treino, é só chegar lá no Insta, procurar Felmota. Diariamente eu estou postando os stories, falando um pouquinho de tudo. Meus contatos, quem quiser conversar mais sobre isso, meu e-mail e meu WhatsApp. E eu queria novamente agradecer a Barra Pelo pelo convite. É um prazer enorme poder ter falado para vocês um pouquinho sobre isso aqui. É mais a minha vida, o meu dia a dia de faculdade, de treino. Vocês terem dedicado a manhã de sábado vocês para ouvir uma criança de 19 anos falando essas coisas. E também agradecer a meus pais que vieram me prestigiar, meu irmão. São as pessoas que são no Porto Seguro, isso é fato. Às vezes eu negligencio, eu não reconheço isso. Mas a gente tem que ter humildade para ter quem, não só porque são eles que me financiam, mas é porque são quem me apoiam. Quando eu perco é quem me consola, quando eu ganho é quem me anima. Então o principal agradecimento vai para os dois. Obrigado demais, obrigado a vocês. E é isso aí, galerinha, essa foi a minha palestra sobre preparação do corpo e da mente de um atleta. Se você gostou, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa o like. Enquanto vocês estão aí, deixando esse like, eu vou tomar o suquinho. Deixa o like, viu? Olha o tempo todo que você deixar o like. Se inscreve no canal. Se você não gostou, deixa um comentário também, me diz o que é que você não gostou, me diz o que é que eu posso melhorar. Se você está vendo esse vídeo como o primeiro vídeo do canal, vai lá no meu Instagram que está aqui na descrição do vídeo. Lá tem o link do vídeo que eu apresentei um pouquinho sobre o canal. Valeu, galerinha, tamo junto e até a próxima. Grande beijo.